Galera, bem-vindos a mais um NPcast e hoje o assunto é branding. E para a gente falar de branding, nada melhor do que uma empresa que vem crescendo assustadoramente e com muito mérito. Então hoje eu estou aqui com Lucas Yokota, o Yoko, CEO da Purple Metrics. Meu caro, muito obrigado por você ter aceitado esse nosso convite. Boa, valeu pelo convite. Muito Tô bom. animado aí. Queria que você começasse, a gente sempre fala aqui de trajetória, né? Porque falo isso muito com a turma. Cara, meu principal objetivo aqui, o nosso, né, da NP Digital, é trazermos gente interessante, né? E que no final, quando as pessoas escutam esse papo, eles falam, poxa, cara, peguei aqui. Seja uma frase, seja um insight, seja todo o conteúdo, enfim, é isso que eu gostaria muito, sabe? Então, quando eu falo de pessoas interessantes, é que tem repertório, experiência, audiência, o que quer que seja, e vocês venham acompanhando aí o crescimento, por sinal, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. E queria escutar um pouco dessa sua trajetória, né? Você foi 6 anos de Google, já rodou outras empresas também. Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Boa, tá ótimo. Quando eu falo de trajetória, vou rebobinar um pouquinho a fita, mas vai fazer sentido. Boa, boa. Mas eu gosto de falar que a minha história começa na minha família, né? Eu sou do interior, eu sou lá de Bragança Paulista, e eu falo que a minha família são os empreendedores raiz. Então, meu pai era feirante, Uau. meu avô era alfaiate, então Legal. eu sinto que essa pegada empreendedora estava comigo sempre, né? Então, isso sempre teve comigo. E na época que eu tive que escolher faculdade, essas coisas, assim, eu sempre tive muita dúvida, porque eu sempre fui um misto de muita facilidade com números, não só por ser japonês, mas obviamente porque eu estudava muito e gostava muito. Eu ia perguntar isso, falei, cara, isso já era um pouco óbvio. Eu sempre antecipo. Não, mas até porque eu tenho muitos amigos que têm outras habilidades também, né? Mas eu brinco até que na minha infância, uma das coisas que eu mais gostava era o livro de matemática do Pokémon. Porque uma página era de colorir e outro era de fazer conta. Então, Que isso, cara. Isso sempre teve comigo, assim, né? Na época que eu era gamer, jogava lá com meus amigos, eu gostava de fazer o spray do clã do CS. Então, o lado criativo tava comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava muito de números. Sempre tive muita facilidade. Então, eu tinha certeza que ia ser engenheiro da computação. Porque eu gostava de tecnologia, né? Que legal. Só que aí coincidiu lá. Fui fazendo vestibulares e tal. Passei em federais, tudo. Mas tinha um final de semana que eu tava de bobeira. E eu falei, pô, isso deu um ano inteiro, eu não vou ficar um final de semana de bobeira na época do vestibular. E eu falei, cara, por que eu não presto publicidade? Tudo a ver. Mas ao mesmo tempo, na minha cabeça fazia sentido, né? Sim. E aí, prestei SPM, cara, e foi muito louco, porque aí fui conhecer a faculdade, eu vi lá o espaço, o que eu eventualmente faria lá. E aí deu meu primeiro estalo foi, cara, eu acho que é esse negócio. Eu achava que a minha vida ia ser engenheiro, e eu falei assim, não, acho que é outra coisa. Que doido, cara. Então foi a primeira vez que eu me encontrei numa encruzilhada muito de extremos, mas que depois, conforme eu fui fazendo a faculdade, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Porque quando a gente fala de marketing, a gente fala de um pouco de arte e um pouco de ciência, né? Isso. Você mistura um pouco de cada. É. Então me encontrei muito na profissão. E fui trilhando um caminho mais tradicional. Então, fui de empresa júnior, da faculdade. Aí, depois, já engatei um estágio na Microsoft, foi muito massa também. Fui RH, fui marketing de Windows. Depois, passei mais 6 anos no Google. E tem bastante coisa pra gente pode até explorar. Mas, cara, comecei no suporte técnico, que eu precisava entender o mínimo do mínimo dos detalhes do Google Ads, que antes até, né, era o... Nossa, até esqueci o nome do Google antes. O AdWords. completo, AdWords, é isso. Google AdWords. Então, no comecinho, eu peguei toda essa parte de suporte, mas era não só atender os clientes, 0800, etc., mas muito olhar de operação e como evoluir essa operação, né, processo. Aí, depois, eu queria ficar um pouco mais próximo de falar de marketing de novo, né, e estar mais próximo de negociação. Aí, fui para vendas. Passei 4 anos em vendas, inclusive... Pra mim foi uma baita numa escola, porque eu não me imaginava nessa posição, assim, né? Então eu tive que negociar com bastante C-level, gerentes, às vezes até boards, né? Pra essa galera entender como usar melhor o Google Ads e ter mais resultados. Então é um trabalho bem consultivo. E felizmente eu peguei todo o boom das startups.
Então, atendi Get Ninjas, Creditas, Toro Investimentos, Gympass, Nuvenshop. Uau. E não só essa galera, mas na mesma carteira tinham caras tradicionais. Então, grandes grupos de educação, grandes grupos financeiros. Então, era como se fosse aquele dilema, né? De tem desafiantes e tem os incumbentes e como que esse mercado foi se desenhando em relação ao marketing. Então, eu consegui aprender um pouquinho de cada. E aí, o bichinho do empreendedorismo tava lá e falou assim, cara... E aí, você quer continuar nessa jornada aqui de executivo de Big Tech ou você quer pelo menos dar uma experimentada, né? E aí que eu falei, não, acho que eu preciso pelo menos botar um pezinho em startup, mover mais pro lado startup da força, que eu brinco, né? Aí fui pra Quanto, que era uma fintech de Open Finance, fui lá para abrir o time de marketing, já era Series A, né? Meio que no meio da tabela ali, numa jornada. Fiquei lá um ano e meio, foi muito massa. Eu até no Google era muito especialista em fintech, né? Então, quando eu fui para Open Finance, falei, cara, é isso que vai mudar muito de como a indústria funciona. E estaria numa startup tocando marketing fazia muito sentido. Aí fiquei um ano e meio, aí depois foi quando eu me encontrei com a Purple Metrics, né? Que é a empresa que eu tô hoje. Mas fazia muito sentido, eu já conhecia a Guta de antes, né? Que é a fundadora. Já era beta tester do produto na empresa anterior, né? Eu já tava testando o produto, já tava vendo que tava saindo. E aí Purple Metrics, putz, pra mim faz muito sentido, porque a gente é um software de mensuração de marca, né? Então como é que você usa dados para mostrar o impacto da marca no negócio? E eu vi esse problema em 100% dos meus clientes, 100%. Então, assim... Não tem exceção. Não tem. E, assim, clientes super maduros que eu atendia na época, eu falei assim, cara, todo mundo tem algum tipo de perrengue com isso. Né? Muitos marqueteiros acreditam e a gente sabe que tem impacto, mas, cara, como é que você encaixa as coisas? E também era uma posição que também fazia muito sentido. Era uma empresa mais no começo ainda, eu queria vivenciar mais o começo da jornada de uma startup, aí fui pro Purple. Tá sendo uma jornada muito massa, adoro muito o time, adoro a empresa que a gente tá fazendo. E é isso, aí tô como COO. Aí eu brinco que eu toco marketing vendo CS, mas quando precisa comprar o papel higiênico sou eu também que faço. Então, é um pouco do começo de empreender, né? Sim. E é muito bom, porque esse começo, eu passei por isso também. Eu me lembro que quando nós começamos a empresa em 2016, eu tinha um Mac mais velho lá, e não tinha computador para emitir nota, e só podia ser o Windows, porque não tinha integração com a prefeitura. Falei, cara, desde pegar um computador, a gente chamava o computador do meu sócio de poçante. Era muito tenebroso o computador dele, já todo quebrado, não funcionava, mas funcionava para emitir nota. E aí, correr atrás de tudo, né, cara? Vender, marketing, vendas, contabilidade, financeiro, abrir conta. Mas isso é muito bom, né? Porque a gente fica bem versátil, assim, quando a gente vai para uma próxima empreitada, ou então mesmo dentro da própria empresa, quando tem algum outro desafio, a gente já fica mais bem preparado, né? Você trabalhou com o Luciano Santos lá no Google? Eu não peguei a mesma época, mas já tinha ido para a Meta, então. Isso, é porque bem quando eu fui pro time que ele liderava, ele saiu. Ah, que pena. Então quase que a gente se encontrou. Legal, fantástico, cara. Mas Gravei a gente com tem ele um aqui grupo também. de ex-Googlers, né? E aí a gente acaba se encontrando às vezes em alguns eventos, né? Legal. Ele é muito Não, bacana. é demais. Gravei com ele recentemente aqui também, cara, muito fera. Vamos lá. Como que você define branding, né? E por que o branding é fundamental no planejamento estratégico de marketing de uma empresa? Boa. Para falar de branding, primeiro eu falo de marca. Que marca é o que as pessoas lembram da tua empresa. Então, às vezes a galera acha que marca é o logotipo, é o set de cores, mas eu até soltei um meme esses dias lá no LinkedIn, que é quando você percebe que marca, na verdade, é o que tá na cabeça da pessoa, né? Você fala, nossa, e aí? Né? Então, marca é isso, é o que a pessoa lembra sobre a tua empresa. E branding é você fazer a gestão intencional disso, a gestão estratégica do que a pessoa vai associar a tua marca a algo, né? Então, eu falo disso. Branding é você fazer essa gestão no dia a dia do que o teu cliente vai pensar sobre a tua marca. Boa. E quais são os atributos, assim, eles são mais, digamos, tangíveis para a gente trabalhar com branding? O que a gente precisa levar em consideração, falando de marca, né? Eu até queria que você comentasse sobre pessoas também, né? Que você tem aí
influenciadores, ou etc. Mas focando em empresa Uhum. aqui, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de branding para uma empresa? Legal. Eu gosto de pensar qual que é a lógica da construção da marca. Então, normalmente, você está construindo a marca primeiro para você facilitar o momento da compra. Então, tem até aqueles estudos, não sei se você já viu, mas tem aqueles estudos que mostram que quando a pessoa chega no supermercado e ela conhece a marca, ela toma a decisão de compra mais rápido. Uhum, Literalmente tempo, assim. uhum. Eu não sei, sabe quando você viaja para um outro país e você chega no supermercado e você fala, cara, qual suco de laranja? Nem isso você Perdidaço, consegue né, cara? decidir. É. Então, assim, normalmente o esforço da marca ele serve para isso. Para você gerar essa associação anterior, né? Para daí, quando chegar no momento da compra, fica mais fácil de decidir se é você, se é o outro, etc. E aí, quando a gente entra em atributos, aí que começa a gestão intencional. Porque muita gente constrói marca, mas vai sem querer. E você vai construir alguma coisa. O pessoal vai lembrar, aquela marca é amiga, aquela marca é inovadora, etc. Mas às vezes isso acontece sem querer. Mas se você pensa intencionalmente, você fala, cara, eu quero ser lembrado, pode ser uma pessoa ou uma marca de fato, como uma marca que pensa em brasilidade. Então, o que eu vou fazer para eu ser lembrado por isso, né? Ou eu vou ser uma marca que eu quero ser lembrada por ser mais séria, robusta, tradicional. Quais são as coisas que eu vou fazer para a pessoa me associar com isso? Então, normalmente, atributos são características, né, que você vai associar na lembrança da pessoa, Uhum, mas que elas vão construir para algo que faz sentido para você, né? entendi. Então, por isso que a gente fala de intencionalidade. Porque, às vezes, sem querer, você vai gerar uma associação de marca para a tua empresa. Mas é aquilo que você gostaria ou, ocasionalmente, você acabou chegando naquilo, né? Quando você chega naquilo... Bom, primeiro vamos lá. Propósito. Uhum. Quando a gente fala de empresas maiores, o quanto que isso impacta na criação de um brand ou em algum tipo de reformulação, e se não há, às vezes, um propósito definido, ou às vezes ele é só no quadro ali para as pessoas lerem, mas acaba não sendo o dia a dia, como fazer branding quando você não necessariamente sabe qual é o propósito ali da empresa? Boa. Pergunta ficou boa. Então eu vou primeiro falar de propósito, e aí como fazer branding, talvez sem propósito. Uhum. Mas qual que é o lance? Eu não sei pegar na linha do tempo e saber da onde que veio. Boa. Mas existe essa corrente, quase que filosófica ou temática de que as marcas têm que ter propósito. Eu lembro muito da Unilever, antes eles tinham essa pegada muito de, né, toda marca tem que ter um propósito, inclusive recentemente eles mudaram, né? O próprio CEO falou, toda marca não precisa ter um propósito mais. Então me parece que foi uma corrente de pensamento que foi e voltou já dentro da disciplina. Então, mas sempre tinha essa ideia, né? Toda marca tem que ter um propósito, quase que toda marca tem que salvar o mundo, e aí você tem que, né? Você vai, às vezes, até muito distante do que de fato que você faz. Às vezes falando, pô, como que uma bolacha tá salvando o mundo? Você fala, não, cara, peraí, acho que tem um salto lógico um pouco distante. Mas o que eu gosto de falar, assim, é que você tem um propósito adequado para a tua realidade. Uhum. Talvez quando você virar Coca-Cola, você vai poder falar que o propósito da Coca-Cola é felicidade, porque é Natal, é momento feliz, sabe, comemoração, é aniversário de criança, então faz sentido você falar que seu propósito é proporcionar alegria para as pessoas. Legal. Mas se você é uma marca menor, entre aspas, sem propósito, ainda dá para ter algo um pouco mais emocional, um pouco mais conceitual associado à tua marca, né? Eu brinco que às vezes até muito empreendedor passa por isso, né? Uhum. Vou dar o exemplo do meu pai aqui, talvez até você for assistir depois, mas é assim, todo empreendedor você tem pelo menos uma ideia, porque meu pai ele tem um restaurante, né? Assim, você tem uma ideia do que você quer proporcionar para seus clientes. Então quando eu falo com meu pai, ele fala, pô, tem gente que é a 4ª geração que vem aqui, tem gente que pediu a esposa em casamento aqui e aí todo ano eles vêm aqui comemorar. Então no final, o propósito do restaurante dele, será que é mudar o mundo? Não, é proporcionar um momento gostoso, em família, com aquelas pessoas que vão ter memórias afetivas em relação à comida. Uhum. Então, quando eu penso em propósito, é meio que não vai para o infinito, vai para o que faz sentido para a tua realidade, para o que de fato você consegue proporcionar, que vai para além do teu produto e serviço, mas que gera uma conexão além do funcional, né? E aí eu acho que começa a fazer sentido.
Então, para um restaurante, não é só comida boa. Ela tem que existir, obviamente, mas você também está proporcionando um momento legal ali com a família. Uhum. E se você for a Coca-Cola, legal. Então, alegria, felicidade, né? E, obviamente, tem um degradê entre o restaurante do bairro e a Coca-Cola. Então, em que grau você tá e qual propósito faz sentido para você dentro desse estágio, né? Eu acho que normalmente o vacilo que a galera dá é que às vezes você tá no meio da tabela e você quer ser Coca-Cola. Uhum. Aí você faz uma promessa Uhum. que não faz sentido contigo. E aí o cliente também, ele não é inocente, ele fala, cara, não ressoa Não. comigo. É. Então, aí que você tem um deslocamento entre a promessa e a realidade. Né? Uhum. Essa vibe aí, essa onda de propósito, cara, eu fiquei muito pensativo com relação a isso, porque teve uma boa parte quando eu fui trabalhando com o crescimento da empresa, com os meus sócios e tal. Para mim, a gente não tinha propósito nenhum. E eu ficava, cara, pô, eu vou ter que inventar um negócio aqui para começar a falar com a galera que a gente tem. Não vou, cara, não vou. Pô, vamos crescendo pô, quero aumentar a receita, margem, quero dar resultado para acionista, quero atender bem meu cliente e tal. E foi muito interessante, porque disso que você está falando aí, muitas vezes o empresário, a empresária, eles acham que não tem propósito, né? Uhum. Ah, pô, porque meu pai tinha e aí eu segui aqui com o restaurante. Ou então, não, é o que eu sei fazer, é o que eu sei ganhar dinheiro e tá tudo certo. E aí, eu conversei uma vez com uma pessoa que era nossa diretora de RH na época, e ela começou a me falar sobre isso. Qual é o propósito? Eu falei, não tenho, cara. Não tenho propósito. Mas foi muito legal, porque ela começou a me fazer uma série de perguntas e ela começou a me mostrar, cara, que na minha fala, na minha conversa com ela e em várias situações da empresa, quando eu mencionava algum cliente que, assim, falava, cara, naquele dia que você veio aqui, que a gente conversou de planejamento, de futuro, de marketing, e você falou assim, cara, se vocês forem por essa linha, isso pode dar muito certo. E a pessoa, cara, a partir daquele dia, cara, foi muito bom. A gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente teve esse resultado, teve aquele. E eu ficava assim, meu Deus, cara, que maravilha, velho. Eu adoro fazer isso, cara. Eu adoro ajudar as pessoas, assim, sem claro, né? Eu quero algo em troca, se vier, beleza, mas sem essa primeira intenção, né? Cara, ajuda, né? A pessoa perguntou, às vezes nem perguntou, não, cara, não vai por esse caminho, não. Não vai por esse caminho, não. Vai por esse caminho aqui, faz um teste, etc e tal. E aí ela começou a me mostrar isso. Eu falei, poxa, cara, olha que massa. E aí, quando eu fui ver, o meu sócio, né, o Neil Patel, ele tem, já de muitos anos, ele colocava um nomezinho lá, como é que era em inglês? I help, não sei se era brands ou o que quer que seja, business to succeed. Era isso. E aí eu falei, cara, ajudar as empresas a serem mais bem-sucedidas com o marketing digital é o que a gente adora fazer. Eu falei, pô, então, cara, não é que isso é uma verdade mesmo, tem propósito. Então, eu achei muito legal isso que você comentou. E qual é o trabalho? Então, você vai trabalhar com uma marca e essa marca, eventualmente, não sabe comunicar o propósito dela. O que é que precisa ser feito, primeiro, de trabalho com uma marca dessa? Tá, é que aí vão ter muitas frentes de pensamento em relação a isso. Aí cada, talvez agência, etc., eles têm até metodologias específicas. Mas o que me passa na cabeça é que não necessariamente você precisa começar pelo propósito. Na minha cabeça, você tem que começar pelo teu consumidor. Então, o que normalmente essa pessoa valoriza? O que faz sentido para ela? E aí, como isso casa contigo, né? Eu começaria desses dois lados, assim. Talvez seja a minha cabeça um pouco mais B2B, assim, né? Mas eu gosto de entender qual que é a necessidade do meu cliente, qual que é a dor dessa pessoa, qual que é o dilema que ela passa todo dia. Então, passa entendendo o seu consumidor. E aí você fala, qual que é a minha vocação? Tipo, para que serve a minha empresa? O que eu resolvo? Né? E aí, dessa combinação,
Que aí você começa a pensar em comunicação, como é que eu me conecto com essa galera. E aí você expande uma segunda camada, você começa a olhar concorrência, mercado. Porque se você é uma marca e você fala uma coisa que é muito proprietária, que conecta com o público, mas que é igual a todo mundo, será que faz sentido? Aí você tem que começar a pensar referencialmente, né? O meu discurso é exatamente igual a 3, 4, 5 concorrentes e quando alguém olha e parece que é tudo igual, será que faz sentido? Então você começa a colocar em perspectiva com o mercado também. Entendi. E aí da combinação de teu cliente, teu potencial comprador, você mesmo e o mercado, o que faz sentido? E aí eu gosto de olhar pela ótica de posicionamento, né? Entendi. Que é muito assim, qual que é o espaço na cabeça do consumidor que você quer ocupar. Então, acho que faz sentido olhar por essa ótica. E aí, se o propósito estiver permeando tudo isso, cerejinha do bolo. Mas eu diria que você tem que ter um olhar completo dessas, pelo menos essas 3 camadas, né? E aí, por último, eu gosto de falar, o último zoom out é Zeitgeist cultura. Então, será que a forma como você se comunica, ou se for uma marca do zero, né? A forma como você quer se comunicar, ressoa com os valores e as temáticas da sociedade? Isso precisa entrar de alguma forma na equação, né? Porque esses dias mesmo a gente estava falando um pouco de rebranding, né? A gente tem o Purple Pills cada 15 dias, na terça, e a gente estava falando, cara, você lembra como é que era a propaganda de cerveja nos 2000? Caramba, cara. Mudou, não mudou? Nossa, sim. Radicalmente. Exatamente. Cara, então, radicalmente. às vezes não. A sociedade vai mudar. Então, como que a tua marca existe na sociedade também, né? Então, acho que tem essas camadas. Entendi. E aí, todas elas entram na conta para você falar, ok, então eu sou isso, vou me comunicar dessa forma para ser lembrado dessa forma. Boa. Né? Então, para mim, branding precisa permear tudo isso. Boa. Como é que foi esse processo, então, de você chegar até o Google ali e dali quais lições que você tem que você pode trazer hoje nesse contexto de startup? Ah, muito bom. Bom, originalmente eu estava estagiando na Microsoft, e então estar no mundo de tecnologia para mim era quase que uma certeza, né? Ou continuar lá, tava tudo certo até, eu tinha passado um programa de trainee, mas hiring freeze, coisas clássicas, né, de empresa grande. Então não continuei, e aí eu comecei a olhar para algumas startups, e aí já tinha alguns conhecidos colegas que já estavam trabalhando no Google. Eu lembro até... Nossa, agora você me destravou uma memória aqui. Eu tinha um grupo no Facebook que alguém tinha postado uma vaga e alguém falou, cara, essa vaga é tua cara. Deu, nossa, nunca tinha nem considerado, que eu gostava tanto da Microsoft que eu não considerava ir pro concorrente, né? Mas aí a pessoa falou, deu, putz, pode ser. E aí me preparei, né? Fiz uns reforcinhos de aula de inglês... Deu uma estudada ali, como é que funcionava, porque antes eu era marketing de Windows, outra coisa você... publicidade online, outra coisa. Então, deu uma estudada. E, cara, foram uma bateria, acho que no mesmo dia foram umas 5, 6 entrevistas seguidas. Mas eu gostei muito, porque... Eu vou fazer um paralelo aqui, outra memória destravada. Mas eu tinha feito uma entrevista numa startup antes, inclusive hoje ela é gigante, mas eu lembro que eu falei, eu me demonstrei uma pessoa que tem muitos interesses diversos. E eu realmente, né, eu tava contando até um bastidor. Já tive uma banda de thrash metal, eu gostava do Pokémon e matemática. Então, é meio difícil de encaixar isso, né? É impossível encaixar. Pessoal, thrash metal em Bragança, Isso, Paulista, né? E aí eu perguntei pra ele em off aqui, eu fui na internet, cara, eu tô com um negócio aberto aqui, ó, pessoas fazendo referência ao Collision, que era o nome da sua banda de thrash metal, e Pokémon, e número, e criatividade. Muito massa, cara. Então, mas é que pra mim faz sentido, né? Mas às vezes pros outros é difícil de encaixar. Mas aí eu lembro que até eu recebi um feedback da entrevista que a pessoa falou assim, nossa, mas você parece um pouco perdido. Você gosta de muita coisa, você faz coisas diversas. Perdido. Isso, foi esse o atributo que eu ganhei, né? Daquele processo seletivo. Aí o que aconteceu? Fui no Google, e aí as pessoas acharam interessante que eu era uma pessoa diferente. E aí, acho que, sabe, quando bateu, e aí eu falei, cara, é aqui mesmo. Tipo assim, as pessoas valorizam gente que nem eu, que tem um repertório diferente, uma vivência diferente, que tem interesses diversos, e por isso você consegue ser criativo e chegar em soluções diferentes.
Então, e assim, e o processo seletivo tinha aquelas coisas que a galera acha que é mito, mas é verdade. Tipo, eu lembro que eu tinha falado assim, não, meu pai tem restaurante chinês e tal, daí o cara falou, tem. Então quantos gyozas são vendidos numa noite em São Paulo? Assim, do nada. Na entrevista? Na entrevista. Que isso? Daí eu falei assim, não, peraí, deixa eu pegar um papel. Aí peguei um Cara. papel, falei assim, devem ter tantos restaurantes chineses em São Paulo, ocupação de mesa é tanto, deve ter uma rotatividade de tanto, e aí de tantos que sentam, tantos devem pedir gyoza na entrada, e aí você vai fazendo conta e fala, eu acho que é isso. Assim, é assim, tem essas coisas. Obviamente não deve ter sido um número que faz muito sentido, mas o cara quer entender a tua lógica. Entendeu a tua lógica. É isso. Caramba! O Google valoriza muito esse raciocínio lógico, né? Uhum. E aí, ainda bem que eu sempre gostei de números, essas coisas, então pra mim foi bem natural. Legal. Mas ao mesmo tempo é isso, tinham perguntas pra entender da tua vida, do teu repertório, não é só pergunta profissional, entendeu? Uhum. Por isso que são baterias diferentes, com muitas pessoas diferentes, Uhum. e aí no final depois eu fui conhecer o processo seletivo, porque eu virei recrutador, eu participava do processo seletivo de recrutamento de pessoas novas do Google depois. Sim. Mas você junta depois todo esse grupo de 4, 5, 6 pessoas, cada um avalia uma set de competências, e aí chega numa conclusão. Quem que passa, quem não passa, por quê, por que não? Então foi assim. Mas no final eu senti que eu tive vários papos legais com pessoas interessantes e que valorizavam como eu era. Que bom. Então eu me sentia muito eu mesmo lá. Então, por isso que eu gostava. E aí, continuo gostando. E o que você tirou disso? Assim, o que você. Não é tirou disso. O que você aprendeu trabalhando ali dentro e olhando para outras marcas também, e que essas startups hoje, essas pequenas empresas, elas podem tomar de lição? Porque às vezes a gente pensa assim, cara, uma coisa é Microsoft, Google, verbas bilionárias, Apple e etc. Mas tem lições de branding ali que a gente pode tirar. Quais lições que você acredita? Bom, eu vou dar um exemplo mais prático e depois eu vou dar uma viajada. Mas o mais prático para mim era o seguinte. Como que um moleque de 24 anos conseguia sentar na mesma mesa de um CMO e negociar verbas milionárias? Cara, eu tinha um crachá 3D com as corzinhas do Google, é por isso. Então, assim, eu tenho esse background de vendas, né? Eu senti na pele a diferença de você ter uma marca forte nas suas costas, porque, cara, você é impulsionado por essa marca, né? As pessoas achavam que eu provavelmente era muito mais inteligente do que eu era, eu entendia muito mais de marketing do que eu entendo. Mas, brincadeira essa parte, eu estudo bastante, mas mesmo assim, você ter a chancela de uma marca gigantesca, referência, né, inovação em marketing no mundo, cara, te confere crédito para entrar numa reunião que você não entraria normalmente. Então, como fornecedor, eu tinha muito crédito com a galera. Óbvio que aprendizado 2 é mais de vendas. Esse crédito te abre a porta, mas não te mantém lá dentro. Aí, se manter lá dentro é uma competência tua e da equipe que está atendendo aquele cliente, né? Mas você consegue abrir a porta. Eu mandava uma mensagem no LinkedIn, cold total, e o cara fala, nossa, como eu não falei com você ainda? Vamos falar amanhã, vamos aí. Cara. Então, eu consegui acessar muita gente interessante dos meus clientes para poder estreitar relacionamento, entender melhor as necessidades de negócio. Então, eu entendo, principalmente para B2B, que uma marca forte faz esse efeito. Ele te permite, né, chegar em outros níveis na relação que você tem. E então, acho que esse é o aprendizado mais prático. Mas eu diria que, pensando mais amplo, para mim o que faz o seu Google é a cultura. Tanto é que eu era voluntário lá do Culture Club, que era um comitê de cultura que trazia muitos das referências da cultura da sede para cá. Então, desde as coisas mais simples, que é fazer um happy hour do Game of Thrones, porque a galera adora, até fazer pesquisas de cultura e como é que a gente mantém a cultura viva no escritório. E por que eu falo que é cultura? Porque imagina que a gente fala muito de marca, às vezes acha que é muito da porta para fora, ou como o cliente te percebe, mas, cara, o cliente vai perceber o que os funcionários são todos os dias, Exatamente. Né? O produto, ele vai ser lançado para o mercado, ele vai existir, mas é gente fazendo. Então, o que eu gostava muito é esse pensamento de cultura que o Google tinha e como isso naturalmente transbordava para a equipe, isso naturalmente ia transbordar para o cliente. Né? Então, eu sou um viciado por cultura, assim, acho muito massa e vejo como ela permeia. Então, hoje até no Purple a gente
até fez uns exercícios, sabe, assim, de cultura e de marca, mas a gente percebeu que marca e cultura tem uma conexão quase que cordão umbilical. Uhum. Então, uma coisa está super conectada na outra, né? Então, a gente olha muito assim, né? Porque naturalmente é isso. Cultura é o que você faz todo dia, né? Talvez cada micro decisão, como é que você toma essa decisão? Sim. Isso naturalmente vai transbordar para o seu cliente. Seja no produto que você está fazendo, no serviço que você vai ofertar, na forma de tratar o cliente, né? Uhum. Então, o bom. exemplo mais engraçado, assim, que a gente tinha, tipo, o dia do pijama. Né? Mentira, o dia inteiro O dia chega inteiro. de pijama. No mesmo prédio que subia a galera do BTG, subia a gente de pijama. Imagina. André Esteves de um lado. Isso, e aí a gente de pijama. E aí era tão legal que no dia que eu tinha reunião com o cliente, no dia do pijama, o cliente pedia pra vir de pijama. Entendeu? Tipo, Caramba, velho. isso que transborda, louco, porque transborda, vira cara. uma coisa Exatamente. normal, vira Que uma coisa legal. cara. Então, é esse tipo de coisa. Então, quando a galera olha e fala, pô, essa galera é diferente, é porque todo mundo é assim, desde o recrutamento, Uhum. o dia a dia das pessoas, e aí isso vai transbordando. Então, aí volta pro branding. O que as pessoas lembram dessa marca? Deve lembrar esse tipo de coisa. Ah, lança, sei lá, Wi-Fi no deserto? Lança. Mas a galera que me atende também tem essas coisas, essas características. E aí você vai construindo, né, essa percepção de marca. Uhum. Idealmente vai para um lugar mais positivo, né? Sim. Mas Top, eu diria que é isso, top. tá permeando tudo. Essa questão, você falou uma coisa muito interessante, porque pensar em marcas de varejo, né? Às vezes você tem uma promotora ou um promotor de vendas lá na ponta, se a contratação é errada, ou às vezes a contratação é terceirizada, ou o que quer que seja, e aquela pessoa é a marca naquele momento, né? Exatamente. Então você pegar alguém vendendo um sabão em pó, um pão de queijo ou alguma coisa e se ela não tiver absolutamente nada a ver do que a marca quer passar, acabou ali, né, cara? Já ela é a marca, não Isso. são os bilhões investidos em publicidade e o que quer que seja, né? Muito legal. Cara, você pegou um gancho bom, Ah, que eu acho que é um dos principais mitos ou dúvidas que a galera tem. A galera acha que branding é media de awareness. opa, então peraí. Opa! Porque Mas não é? Não, pra mim não é. Por Porque quê? a mídia de awareness serve pra você construir parte da percepção. Você precisa contar uma história. Você precisa gerar uma conexão. Mas, de novo, se branding é você fazer essa gestão ativa, é a forma como você contrata equipe, é a forma como você treina o time de vendas, é a forma como o produto está disposto na prateleira. Tudo isso forma a percepção da marca. Então, se você se restringe só à comunicação de awareness, você deixou, sei lá, mais de 90% da construção de marca na mesa. Mas eu entendo que existe uma dicotomia do mercado. Que assim, a gente como profissional de branding entende tudo isso. Uhum. Mas às vezes você não tem autoridade ou influência para pensar na jornada completa. E aí que entra o desafio. E aí talvez se a gente pensa na realidade, ok, o que eu tenho mais próximo de mim mesmo é fazer uma campanha. Mas se a campanha fala uma coisa e a experiência do produto é outra, será que você está ajudando ou você está atrapalhando? Uhum. Na verdade, eu acho que Uhum. às vezes você está fazendo um desserviço para sua marca. Sim, Você gerou uma promessa que não vai ser entregue. sim. Então, no final, tudo isso para o cliente é a mesma coisa. Legal. Né? Agora, ô Yoko, a contratação, às vezes, ela pode falhar. E uma marca, ela pode ter um determinado posicionamento que, às vezes, uma liderança que é muito relevante ali, eventualmente, não tem. Exemplo, digamos que é uma pessoa... a gente tinha muito mais isso há anos atrás, você não vai saber, você é muito novo, mas, digamos, uma pessoa voraz por resultado, beleza? Porque ele tem uma PNL para entregar e ele vai matar a equipe dele para entregar esse resultado, mas às vezes não necessariamente... Pode ser um exemplo que não se aplica muito no dia a dia hoje, mas como fazer quando uma marca ela tem um posicionamento, mas você tem pessoas lá dentro que de fato não refletem esse posicionamento? E aí, cara? Tipo, fala com quem? Manda esse cara embora? Não faz? Tenta conversar? Vocês já passaram por alguma situação assim de trabalho de branding onde uma liderança não era condizente com o posicionamento da empresa? Olha, eu consigo entender o que você está falando, mas eu nunca tive num cargo onde eu tive que tomar essa decisão. Então eu consigo falar com base em cenários, vamos dizer assim. Okay.
Mas primeira das coisas que eu olharia num caso desse é como que a marca tá falando algo que tá muito descolado da realidade daquela empresa. O que aconteceu? Será que o time de marketing tá muito idealista e tá desconectado da equipe completa? Ou será que a empresa de fato já mudou e o marketing ainda não mudou? Então, existe às vezes essa diferença, né? Às vezes o que você está comunicando é diferente do que você vive ou prega no dia a dia. Então, para mim, o primeiro descasamento é esse. Uhum. Né? E aí a conclusão que você perguntou, né? Será, o que eu faço nesse caso? Eu não sei, porque às vezes pode ser que a nova diretriz da empresa é mais focada em resultado, é corte de custo, etc. Então, algumas coisas vão ter que ser diferentes. Então, vamos parar de prometer que a gente é isso, a gente não é mais? Ou não. Ou às vezes realmente pode ser uma pessoa que tá fora, mas aí é bem a liderança máxima, né? Provavelmente esse cara ainda tem mais uma pessoa acima. Sim. E aí eu acho que cabe a essa pessoa pensar, a custa do quê? Que esse resultado tá vindo, né? Então, caso seja um balanço que não faz sentido, aí acho que até você poderia considerar uma mudança. Boa. Bom, uma empresa em crescimento, como que o branding ele vai acompanhando o crescimento de uma empresa? Às vezes esse crescimento ele é muito rápido, ele é desorganizado, como que o branding vai ajustando esse crescimento, cara? Não, essa pergunta eu gosto muito e vivenciei de perto. Como algumas startups eu atendi por 4 anos seguidos. Parece pouco, né? 4 anos. Não, mas numa jornada de uma startup, é assim, São muita coisa rolou. Então, quando você fala disso, me lembra o Gympass. Para mim, é uma das melhores exemplificações desse caso. Que no começo era B2C, aí a marca tinha uma proposta de valor, uma forma de se posicionar no mercado para o B2C. Aí eu sempre falo, a principal sacada de growth do Gympass foi mudar o modelo de negócio e atender o B2B. Só que quando você faz isso, sua empresa já não representa mais o que era antes. Então como é que eu começo a falar com o RH? Como é que eu começo a ter uma força de vendas? Como é que isso muda? Cara, mudou tudo. E aí chega uma hora que a marca, a expressão visual muda também. Mas a principal mudança já aconteceu antes, no modelo do negócio. Certo. E depois, no meio da pandemia, aconteceu de novo. Porque fecham as academias e aí fala, cara, a gente não é mais academia. A gente precisa pensar em bem-estar completo do funcionário. Então tem uma série de benefícios, você pode acessar a app de meditação, etc. Tanto é que essas últimas semanas eles anunciaram o rebranding, eles não são mais Gympass, eles são Well Hub. Né? Eles mudaram a marca. Porque agora eles não são mais um passe para academias. A gente agora é uma plataforma, né? A gente tem uma série de coisas para o bem-estar de um funcionário. Então, eu penso que de novo, gerir a sua marca intencionalmente vai de acordo com a evolução da tua empresa. Então, não é ter aquele apego eterno de, não, mas a gente nasceu assim, então tem que ser... Não, você vai mudando, né, a tua estratégia de marca conforme você evolui a tua empresa. E aí eu adoro as startups por isso. Pensando no longo prazo, às vezes pode ser que tenha dúvida, né? Porque mudou muito. Sim. Mas na prática eu gosto porque elas se adaptam muito rápido, né? E precisam criar novas percepções com o público conforme você muda seu modelo de negócio, né? Então eu entendo que tem esse processo. E aí outro exemplo legal, eu diria que é o Itaú. Porque o Itaú passou uma baita de uma movimentação, não só o Itaú, mas a categoria de fintech inteira, né? Eu falei para você que eu atendi toda essa galera. Inclusive, criei uma frente de trabalho no Google chamada Fintech at Google. A gente começou a atender especificamente essa galera, né? Massa. E, cara, mudou toda a dinâmica. Antes, o banco era uma entidade física, né? A prova de bala com, né, porta giratória. Aí, do nada, banco é um aplicativo no celular. Cara, e aí? Então, passa-se anos, né? Antes, os aplicativos das fintechs tinham notas melhores, sabe, em Play Store, Apple Store, as notas eram melhores do que os apps dos bancos. Agora, se você olhar, inverteu. Tem app de banco que é melhor que app de fintech. Então, quando o Itaú vem esse final do ano e fala, cara, a gente tá um pouco mais moderno, eu achei muito legal. Porque eles estão de forma visual e a forma de se comunicar mais modernos, mas assim, eles já mudaram mesmo. Eu, como cliente, 100% dos serviços agora são digitais. Então, se eu quiser ir para a agência, eu posso, mas assim, eu posso fazer tudo no meu celular. Então, essa mudança já aconteceu.
Então, esse pode ser um bom exemplo, assim, apesar de ser uma empresa centenária, os últimos, talvez, 10 anos para o mercado financeiro mudaram completamente a dinâmica. Então, chega uma hora que você fala, não, eu mudei serviço, eu mudei a forma de atender, agora é digital, agora minha marca mudou também. Uhum. E aí as coisas fazem sentido, né? Isso é muito legal, cara. Vocês estão um exemplo que eu adorei, assim, tudo que eles fizeram, as campanhas. E ter dinheiro deve ser muito bom também, né, cara? Deve ser gostoso. Colocar ali o Max Mion, Madonna, Sylvester Um show, né? Stallone. Nossa. Meu Deus do céu, cara. Mas assim, eu sou cliente entre idas e vindas, e agora resolvi ficar, são mais de 20 anos. E, cara, se eu sempre não gostei de uma coisa é ir ao banco e ligar para resolver um problema. No Itaú Empresas, atenção, Itaú Empresas, ainda tem isso um pouco. Eu preciso ligar e como eu sou titular e etc. E, cara, tem coisa que eu fico, não é possível. Mas, enfim, na parte de pessoa física, eu faço tudo, cara. Tudo. Aí direciona para um WhatsApp, a pessoa já me responde rápido. E ficou, assim, sensacional. E a usabilidade também, né, do aplicativo. Então, Nossa, melhorou. muito legal, cara, quando você casa isso. E aí você vende isso, né? Porque você já fez. Eu achei muito legal isso que você falou. Eles já eram, eles já fizeram. Fantástico. Então, pegando um gancho nisso, Yoko, como que o pensamento estratégico, então, de uma empresa vai evoluir para esse posicionamento de marca? Ótimo. Eu quase que não consigo dissociar pensamento estratégico de posicionamento. Ok. Porque o posicionamento ele já pressupõe uma série de premissas que são estratégicas, né? Então, quem é nosso público? Uma decisão muito estratégica, né? Qual que é o nosso diferencial? Por que a gente, de fato, é diferente? Qual que é a nossa proposta de valor? Tudo isso costuma estar em camadas de definição muito macro da empresa, né? Então, eu diria que posicionamento é um dos exercícios mais estratégicos que um time de marketing pode fazer. Mas aí até plugando, talvez o que mais acontece nesse time de marketing é que você é engolido pelo dia a dia e aí você fica muito tempo executando, fazendo as ações e obviamente tem que fazer, né? Mas se de tempos em tempos você não consegue revisitar a tua estratégia, então será que tá falando com o público certo? Minha forma de se conectar tá fazendo sentido? Os set de concorrentes ainda são os mesmos? Né? Então, de tempos em tempos é muito importante voltar para a prancheta da estratégia, né? Para ver se as suas ações estão ainda condizem, né, com a nova realidade. Mas eu diria que posicionamento, inclusive, talvez essa seja uma dúvida que às vezes a galera tem, porque às vezes a galera acha que posicionamento é se posicionar, se comunicar, e não é. Posicionamento é um set de definições estratégicas que vão definir todas as suas ações, né? Pode ser que uma delas seja se comunicar em relação a uma pauta, uma temática. Dá um exemplo. Por exemplo, a galera... Não precisa, se não quiser citar o nome de empresa, ou se tiver um case ou alguma coisa que vocês fizeram na Purple para alguma marca que seja... É que a gente raramente define o posicionamento das empresas, porque a gente está mais na parte de mensuração, né? E de analytics. Então a gente vai trazer dados para a galera entender o impacto do que eles já fazem no brand, né? Mas quando a gente fala desse exemplo que eu tô falando, é que assim, sabe quando a galera fala, pô, essa bolacha se posicionou em prol da causa X. Pode ser a causa LGBTQIA+, ou a causa de um estado X. Então a galera acha que se posicionar é você se comunicar em relação a uma causa. Mas não é isso. Se posicionar, de novo, é aquele exercício anterior, é porque é sinônimo. E eu sei que a gente que é marketeiro adora termos e a gente às vezes até se confunde nos próprios termos. Mas posicionamento é uma definição estratégica, né? Então, quando a gente pega até os livros mesmo, quando a gente fala de posicionamento, que é aquela lá, batalha pela sua mente, posicionamento é o espaço que você quer ocupar na cabeça da pessoa. Então, posicionamento e estratégia é a mesma coisa na minha cabeça. Não tem diferença. Mas a forma como eu vou me comunicar, aí sim já começa a ser uma parte mais tática, né? Boa. E quais são os maiores equívocos que as empresas cometem com relação a branding e posicionamento de marca? Ó, eu acho que o que pode mais acontecer é você deixar sua marca nascer ou ela existir sem intencionalidade,
Isso que eu já falei antes, mas eu acho que é um pouco isso. Uhum. Que às vezes, como você vai não priorizando isso, do nada a sua marca está associada com uma coisa que não tem nada a ver. Ou as pessoas acham que você é X. Você fala, mas como que chegou nisso? Aí já passou, né? Aí você tem que fazer todo um exercício de resgate ou de se reenquadrar, né? Então, normalmente, eu acho que o chamado que eu faço pra galera é esse, né? Você fazendo força ou não, você colocando intencionalidade ou não, a sua marca existe no mundo. As pessoas falam sobre você, elas falam sobre o que você faz, etc. Então, já que você pode, né, pensar nisso intencionalmente, acho que vale mais você botar a estratégia aí, né? Entendi. Senão, a galera vai pensar o que quiser sobre você, né? E você falou da repercussão, né? Do que as pessoas estão falando e tal. Como que nós podemos integrar feedback dos nossos consumidores ao nosso posicionamento de marca? Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre o rebranding, mas nesse caso, não no sentido de um posicionamento não necessariamente errado, da empresa, mas como que eu escuto o meu cliente e consigo pensar aqui estrategicamente para eu trabalhar com branding. Não, legal. Eu diria que tem tudo a ver, né? Porque a sua marca não existe no vácuo, no conceito. Ela existe, de novo, na cabeça do seu consumidor ou de vários consumidores. Então, uma eu diria que das tarefas, né, de alguém que gere marca é você conseguir pegar esse feedback, né? Se você está no B2B, vai ser coletar feedback das reuniões de vendas, das reuniões com os clientes mesmo, do uso do produto. Ou se você é mais B2C, talvez você vai pegar uma coisa mais ampla. Então, Reclame Aqui, social listening, tudo isso vai te dando feedback sobre o que a galera está interpretando sobre a sua marca, né? E aí, em casos mais avançados, você pode até fazer uma pesquisa, né, encomendada, específica para tua marca, para entender o que o teu público entende de você. Então, para mim, essas duas coisas estão muito conectadas, né? Porque às vezes vocês têm uma intencionalidade, né? A gente falou muito disso. Mas será que você está sendo percebido assim? Às vezes você vai lá, faz a campanha, fez o produto desse jeito. Isso a gente até já pegou no Purple, né? Como a gente pega métricas, né, sobre percepção, às vezes a galera acha que é um produto muito prático. E aí você vai ver a nota que a galera dá sobre praticidade muito baixa. Você fala, opa, eu achava que eu era, ou eu gostaria de ser, mas meu público ainda não me percebe assim. Então eu diria que esse vai e vem, ele é muito importante para a marca, né? Porque às vezes você acha, você colocou lá no PPT, essa é a minha estratégia, é assim que eu quero ser percebido, mas você está sendo percebido assim, então. Aí você pega esse feedback do público para entender se de fato é isso que você está fazendo. Né? Boa. E, bom, isso para mim já é um exemplo, mas quando que uma marca precisa fazer um rebranding? Nossa, foi o Purple Pills dessa semana. Sério? Foi. Não foi combinado, a gente não combinou, hein, e essa não pergunta combinou. não está... Que legal. Não, muito bom, muito bom. Eu acho que tem uns casos bizarros que sei lá, alguém falou pro CEO, e aí o CEO chega pro marketing, galera, a gente precisa mudar. Não gosto desse caso, mas às vezes pode acontecer. Mas quando a gente pensa qual é o momento, eu gosto de imagina uma linha do tempo da empresa. Tem um momento que ela tá em crescimento, pode ser que você perceba, cara, eu tô em crescimento e eu tô chegando num platô, mas eu não posso parar aqui, eu preciso de um platô mais alto. Então a gente vai lançar novos produtos, ou a gente quer alcançar novos públicos. Pode ser que nessa mudança estratégica você fala, minha marca precisa mudar. Então, que é o caso do Patreon. Não sei se você já viu esse case. Não. Patreon é aquela plataforma que a galera pode pagar uma grana para apoiar os criadores, né? Eles tinham, no passado, foi inclusive o VP de Growth que puxou o rebrand do Patreon, que ele percebeu que ele conseguia vender para um público ali que gerava uma receita de 1.000, mas ele precisava chegar nos grandes criadores, que ia gerar uma receita de 5.000, 7.000. E ele não conseguia chegar, porque a marca era vista como se fosse uma vaquinha para criadores. Então os grandes criadores de conteúdo falavam, cara, eu não vou entrar nesse negócio. Então ele falou assim, cara, como é que a gente muda produto, experiência e marca pra gente começar a conversar com os grandes criadores? E aí, depois de todo um grande projeto, eles começaram a continuar o crescimento da empresa.
Porque eles começaram a chegar nos grandes criadores, aumentou a receita, e aí eles continuam crescendo, né? Então, esse é o primeiro momento. Você está crescendo, você precisa crescer mais, né? O próprio caso de empresa eu acho que é meio que assim, né? Você tem um certo crescimento, mas fala, não, preciso mudar o modelo de negócio para crescer mais ainda, então você muda a marca. Aí tem um outro caso que eu diria que assim, você já está num platô. Você já está ali numa coisa já mais reta, tal, não consegue crescer mais por algum motivo. De novo, pode ser que você encontre alguma razão de mudar. E aí, pra mim, por último, mas é o caso mais difícil, talvez, é quando você já tá num declínio. Você já percebeu que você não conecta mais com o público, a galera não quer mais te comprar, você tá perdendo market share, você tá perdendo share de busca no Google. Aí você fala, cara, deu ruim já. Sim. Mas onde? Aí você começa a investigar e pode ser que você encontre que é uma questão de percepção de marca. Na minha cabeça, me lembra muito... É uma marca americana, Abercrombie. Abercrombie foi um sucesso meteórico, caiu bizarramente, e agora os caras estão vendendo muito. Voltou. Sério? Voltou. Caramba. E eles voltaram muito uma outra estratégia, mudou o CEO, mudou a proposta inteira da empresa, e voltou, cara. Que louco, Então cara. resgataram. Então, o rebranding eu vejo como uma ferramenta, claro, quando a percepção da marca é o causador do não crescimento ou do declínio, aí eu acho que faz sentido você olhar e falar, não, acho que a gente pode mudar. Interessante isso, porque quando você fala de declínio, eu começo a pensar muita coisa aqui do ponto de vista de business, né? Poxa, você tem uma série de fatores que você pode estar em declínio, você está com o preço errado, ou Sim. Né? A sua logística, uma série de coisas. E para entrar nesse declínio, cara, eu diria que, assim, não, cara, você tem um problema de business e o seu posicionamento não vai corrigir seu problema de business, mas você trouxe uma ótica aqui muito interessante, que às vezes é sim uma percepção equivocada da marca com relação ao público. Muito legal, interessante. Mas sabe qual que eu acho que é outra coisa que a gente gosta de falar muito no Purple, quem acompanha já cansou, mas é que marca deveria estar conectada no negócio. Talvez pelo desenvolver da disciplina, talvez marca foi muito para design, e que design é importante, porque é isso que é um dos elementos principais para a construção da marca, da percepção. Mas, quando você vai na origem, o branding deveria estar impactando o resultado da empresa. Porque você pega as principais empresas do mundo, um dos principais assets deles é a marca. Então, você fala, cara, mas como que não tá? Sabe quando uma startup vai ser adquirida? Parte do valuation é o valuation da marca. Então você fala, cara, como que marca não está numa conversa de negócio? Mas aí eu acho que é um pouco da gente como profissional mesmo. Talvez a forma como foram desenvolvendo as organizações, os subsilos de empresa, jogaram branding num canto que é meio... brinca assim, né? Tipo assim, faz um desenho aqui pra tia, sabe? Meio que... Cara, não é isso. Não é fazer um logo mais bonito, não é deixar o PPT mais legal. Não é isso. É você pensar como que a percepção do público afeta teu negócio. E aí, por isso, você vai ou manter, reforçar, ou mudar. Né? E aí que entra o rebranding, né? E aí, você encontra, às vezes, uma executiva ou um executivo que não tem tanta experiência do ponto de vista de branding, beleza? E vai cair muito nisso. Não, se precisar mudar o logo ali, entra no upwork.com que eu ainda economizo uma grana em vez de pagar 200 mil reais aqui ou X milhões para refazer. Como que você convence uma liderança, um board, o que quer que seja, que é preciso olhar para branding? Porque esses caras olham para P&L, né? Isso. Como você associa P&L com o branding ou a falta dele? Cara, eu tentaria pegar métricas que são proxy de negócio. Então, por exemplo, já vi vários estudos que mostram que o seu share de buscas ele é um preditor de share de mercado. E share de buscas pela sua marca costuma ser... Tô fazendo meio que a engenharia reversa, né? Sim. A share de buscas costuma ser um reflexo de, pelo menos, conhecimento e algum grau de intenção em relação à sua marca, né? E aí quem costuma fazer isso é o time que está mais encarregado com branding, né? Então, como é que você encontra métricas ou sinais
que mostram isso. Então pode ser desde essas métricas gratuitas que estão disponíveis, você fala, cara, olha só, mês contra mês tem uma queda no nosso share de buscas. Tipo, a gente não está conseguindo competir aqui. Isso, se você consegue entender que isso é uma consequência de construção de percepção, acho que você tem um desafio, né? E outras coisas que você pode começar a fazer também é pesquisa com o próprio público, né? Às vezes você tem um board que... Eu já ouvi muito isso. Tipo, a gente não precisa investir mais na nossa marca, a gente é uma marca forte. Ah, é? Quem te disse isso? Aí você faz uma pesquisa com o público e o galera fala, não, é irrelevante pra mim. Não compraria. Ih, não compraria, irrelevante. Ou todo mundo fala, não, a gente é muito tradicional. Mas tradicional é bom ou é ruim pra sua indústria? Se for bom, faz mais. Se for ruim... Feito de futuro, né? Interessante, exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, eu diria que você tem que encontrar como fazer a ponte, normalmente com métricas que falem mais sobre negócio, e aí você falar a linguagem do executivo, né? Porque também não dá pra gente ficar só no jargão do marketing, uma coisa que só a gente fala, mas pra galera poder entender, eu entendi o impacto. Tipo, eu entendi por que faz sentido. Mas eu fugiria do papo de cor, arquétipo, sabe? Ai, a marca é o arquétipo do sábio. Não, tudo bem, legal, vamos usar isso na nossa metodologia. Preciso, mas não é isso que eu vou falar com o meu CEO. Exatamente. Não é isso que eu vou levar pro board. E ele não quer saber disso muitas vezes também. Agora, vamos lá. Futuro, mercado mudando bastante, né? Inteligência artificial, uma série de coisas acontecendo e muito rápido, né? Como que eu trabalho consistência da minha marca com esses avanços de tecnologia, mudanças de comportamento? Tá, interessante essa conexão, né? De como fazer consistência num mundo que muda muito. Então, primeiro, para ser consistente, você precisa saber o que você é, do que você defende, etc. É tudo que a gente falou de estratégia. Então, se essa parte já tiver resolvida, vai ficar mais fácil. Porque tudo o resto, eu acho que é mais desdobramento, né? Então, como minha marca existe no TikTok, se você sabe como você é mais adaptação de linguagem. Então, eu gosto muito de pensar em fundamentos. Se os seus fundamentos estão bem feitos, todo o resto é adequação, né? Você entender novas linguagens, o que o público quer na plataforma X, na Y, na Z. Então, esse tipo de coisa é a que menos me assusta, assim. Obviamente dá trabalho, né? Você, sabe, eu fico pensando... Eu não fui esse marqueteiro, tá? Mas eu fico imaginando o marqueteiro que tinha que fazer, bem resumidamente, só uma peça de 30 segundos para rodar sei lá, no melhor horário da TV. É um exercício. Mas imagina agora você pensar TikTok first. Opa, o que é esse negócio? Como é que a galera usa? O span de atenção é 2,5 segundos. Como é que você chama a atenção das pessoas? Mas, de novo, já que a gente fala de consistência, acho que quando uma marca se entende muito bem, sabe do que ela fala, como ela quer ser lembrada, legal. A mudança de canal, ele é mais um reflexo de técnica mesmo. Né? Como eu me conecto com o público aqui. Aí eu gosto muito do Duolingo, você já viu? Nossa, minha filha todo dia, papai, eu não tô pagando, né? Papai, começou tudo de novo. Você tem que me lembrar de fazer. Nossa, mas cara, eu adoro o Duolingo porque é isso. Eles entendem muito rápido como se comunicar em plataformas diferentes, mas você consegue entender a consistência. Eles conseguem se falar em vários mercados diferentes e você ainda acha consistente. Porque o Duolingo é muito divertido, né? Sim. Eu tô quase 1 ano seguido. Que doido. Né? Cara. Mas assim, é consistente porque, quando eu abro o meu app, aliás, a home do meu celular tem lá o Duo e chega no final do dia ele tá pegando fogo. Aí você fala, cara, você tem que fazer o exercício. Aí você vai no TikTok, sei lá, o cara tá louco no Carnaval do Rio. Mas eu lembro de fazer o exercício. Eu lembro que fazer Duolingo é divertido, é legal, sabe? É uma coisa leve. Sim. E ele se afasta do aprendizado de idiomas tradicional. Nossa, eu tomava muita bronca do meu professor de japonês, de inglês. Era muito difícil, às vezes, dar com o professor, mas com o Duolingo é divertido. Sim. Então, eles são divertidos, eles são irreverentes, seja na tela do meu celular, ou quando eu tô usando, ou no TikTok, mas assim, em tudo, né? Então aí você consegue ser consistente. Mas é porque eu acho que eles sabem muito bem qual a proposta. Muito legal. Né? E aí permeia tudo. Muito legal. A causa, digamos assim, né? Ela é aquela, né? Muitas vezes irretocável, digamos assim, né? É quem você é a sua essência, né? Isso. O que vem depois é desdobramento, achei. Isso mesmo.
Muito bom. E aí você simplesmente é uma questão de adaptação, entender, né? Entender um algoritmo, entender o funcionamento de uma Isso. rede e buscar lá a sua essência e adaptar para isso. E não quer dizer que é fácil, Legal. né? Não, Cada plataforma tem uma exatamente, linguagem, exatamente. você precisa aprender, mas aí acho que entra time, especialista, Uhum, e aí a galera vai te ajudando a entender como a sua marca existe em cada espaço, né? uhum. Yoko, você falou de pesquisa como uma grande forma de entender Uhum. se o seu posicionamento é condizente ali com o que o público está dizendo. Se eu não tenho muita grana, como que eu posso entender se o que eu estou oferecendo, a forma como eu estou me posicionando, é condizente com o que as pessoas Uhum. pensam? Bom, muito bom. Cara, eu gosto de números. Naturalmente, quanto mais avançado, mais caro, maior é o investimento. Mas Uhum, eu sempre gosto de falar assim, cara, vamos começar pelo que você tem na sua mão agora. uhum, Então, é que percepção é um pouco mais complexo, né? Mas, assim, já dá pra você pegar umas pistas. Então, primeira das coisas, assim, na maioria das marcas já existe na rede social. Então, o que que a galera fala sobre a tua marca ali? Quando alguém cria um conteúdo sobre a tua marca, eles falam do quê? Quando você posta alguma coisa, é comentário superficial ou são comentários mais avançados, né? São depoimentos mais robustos. ou nenhum Ou nenhum comentário. comentário, né? O engajamento tá meio nulo, então acho que primeiro você pode pegar coisas daí. Quando a gente falei, né, de pesquisa no Google, cara, Google Trends tá livre de graça para todo mundo. Quais são as palavras associadas à tua marca? A galera tá buscando a tua marca mais o quê? Essa marca é confiável? Essa marca reclame aqui? Ou essa Uhum, marca produto, essa marca característica tal, né? A uhum, galera quer aprofundar no que você faz. Então, tudo isso eventualmente dá para você puxar por alguma plataforma ou gratuita, ou se quiser ficar mais avançado, às vezes tem até coisas mais avançadas, né? Mas Reclame Aqui também dá para você pegar muito insight, dá para você pegar insight de CSAT, NPS, coisas que vêm, né, do próprio uso do teu produto. Então, quando eu não tenho muita robustez ou muita grana ainda, eu gosto de olhar o que a gente brinca que são as proxy metrics, né? Não é exatamente a percepção, mas ela já te dá um cheirinho. E uhum. é melhor você ter isso do que você falar, eu acho que... Não, pega ali os sinais que você tem disponíveis e compõe ali uma leitura do que o teu público pensa sobre você. Uhum. E aí, conforme você vai tendo mais complexidade, você vai adicionando, né, outros tipos de formas de medir a percepção, né? Boa. O NPS, nesse caso, ajuda quando você faz com os seus clientes, por exemplo, e consegue entender ali os comentários, por que que eles gostam, por que que eles não gostam. Isso, porque mesmo sendo mais relacionado a produto, é aquilo que a gente falou, né? A percepção também é formada pelo uso do teu produto ou serviço. Uhum, Então, a forma como a galera tá satisfeita ou não, e se até se tem espaço para comentário qualitativo, uhum. dá para você pegar um pouco disso, né? Sim. Bom, vocês trabalham de uma forma brilhante com mensuração, com métricas e etc. Vêm sendo cada vez mais conhecidos, né, no mercado e reconhecidos. Ah, não necessariamente todas as empresas vão ter o mesmo tipo de verba para poder trabalhar com o branding para se destacar no mercado. O que é que você diria que as marcas que não têm tanta bala na agulha deveriam fazer para multiplicar aí o conhecimento da marca deles para o público e etc. Pouca Uhum. grana, mas eu preciso me tornar conhecido. Legal. Tá, quanto menos grana, eu acho que mais clareza você tem que ter sobre você Uhum, mesmo, porque você tem menos dispersão, né? Ou aham, possibilidade de dispersar. Então, volta para os fundamentos, tem muita clareza sobre o que você é e o que você quer passar e quem é o público. Começaria daí. E aí, depois, eu acho que até um pouco do que a gente faz no Purple, mas é você entender como que as plataformas funcionam para você conseguir audiência sem gastar dinheiro. Hoje a gente gasta 0 centavos com mídia paga, por exemplo. Pode ser que daqui a um tempo precise, mas hoje a gente não faz nada, nada, nada pago. Mas é porque a gente tá em evento, tá em podcast igual esse, aí a Guta faz TikTok, pô, ela é um fenômeno no TikTok. A gente tem a nossa própria plataforma no Instagram, no LinkedIn. A gente olha muito para quais são as plataformas que te dão um alcance orgânico, né, que premiam conteúdo bom.
né? Então, a gente usa muito essas coisas. Então, o próprio LinkedIn, ele mostra para pessoas que não são seus seguidores. Se você mandar um conteúdo bom, vai dar uma estouradinha rápida em alguns dias. TikTok também, Reels também. Ou, aqui eu tô dando exemplos nossos porque a nossa audiência tá lá. Mas se eventualmente você percebe que tua audiência tá num lugar que você consegue fazer uma parceria, tá próximo, etc., eu acho que dá para pensar um pouco nessa linha. Mas no final, quando a gente fala de se tornar mais conhecido, eu acho que o fator não é conhecido para qualquer um, né? Tem que ser conhecido para quem potencialmente vai ser seu cliente em algum momento ou que você quer se relacionar. Então, por isso que os fundamentos ajudam. Mas acho que as próprias ferramentas te ajudam, né? Também a conseguir esse alcance incremental aí que você precisa. Boa. Mas acho que essa é a cabeça de startupeiro, né? Você sempre vai ter menos grana do que você gostaria e você vai tentar ser criativo com o que você tem. Né? Mas eu acho que hoje as plataformas digitais, redes sociais ajudaram muito a dar uma contrabalanceada no esquema da mídia, né? Então dá para conseguir muito alcance de forma orgânica hoje. Boa. E sobre métricas? Quais que são as métricas mais importantes quando a gente fala de branding? O que a gente precisa mensurar? Boa, legal. Então vou resgatar algumas que a gente falou. Eu começo com as proxy metrics, que são aquelas que dão um cheirinho de percepção, mas não são exatamente, mas já ajudam muito. Então aqui a gente coloca buscas no Google, pode ser porcentagem de tráfego orgânico, que tipo de keywords que ativam o teu site. Dá para colocar o Reclame Aqui, o CSAT, o NPS, todas essas ideias. Dá para a gente pensar também em social listening, né? Então, o que está acontecendo em redes sociais que te dão um cheiro da tua percepção. Aí depois eu iria para pesquisas, são aquelas mais ad hoc, né? Que você cria pontualmente para você fazer um entendimento da tua audiência, como você é percebido. E aí, acho que o mais, talvez mais conceituado do mercado são aquelas pesquisas de brand tracking, né? Que às vezes você liga, você tem uma certa recorrência, você vai ter grandes institutos de pesquisa aí que fazem esse tipo de metodologia, né? Para você saber, né? Aí entrando na métrica em si, né? Que é quantos por cento de conhecimento eu tenho, quanto de consideração da minha marca, eu sou associado com quais atributos de marca, e aí você consegue ter N aprofundamentos dependendo do tipo de pesquisa que você pega, né? Certo. E aí, digamos que você... Bom, seja uma agência prestadora de serviço, seja a CMO ou CMO dentro da empresa, para poder mostrar para o board, para o CEO, para a CEO, que aquele resultado, que aquele investimento em branding está valendo a pena. E aí, aumentou o share of voice, a gente tem uma série de resultados, indicadores positivos do ponto de vista de branding, mas o meu ponteiro não mexeu. Não, mas se não mexeu, aí eu acho que a gente tem uma questão. Idealmente deveria mexer. E aí que tá, acho que o dilema do mercado, né? Às vezes, essa também eu não sei, é mais percepção. Mas parece que às vezes a galera de branding quase que desistiu de mostrar o resultado na ponta, sabe? Você se contenta em conseguir pontos de awareness. Só que só o awareness por awareness, só consideração por consideração, se ele não tá mexendo no ponteiro do resultado, eu acho que realmente o trabalho não tá legal. Então, o ideal é você conseguir fazer algum tipo de análise que mostre incrementalidade no resultado. Então, caso não tivesse feito isso aqui, qual seria o resultado? Agora que eu fiz, qual foi o resultado? Então, normalmente a análise de incrementalidade começa a fazer mais sentido. E qual que é o complicômetro? E a gente tá rachando a cabeça isso no Purple Metrics, que é o seguinte. Normalmente o branding ele tem um efeito cumulativo no tempo. Então até a gente tem feito alguns estudos com alguns clientes que mostram tendência de crescimento. Que é basicamente o seguinte, se você desligasse tudo que você está fazendo hoje, o quanto você continuaria vendendo mesmo sem investir nada em marketing. Que é o quanto do resultado que você tem hoje é saldo do passado. E aí que você começa a ver, opa, peraí. Eu já construí um efeito lá atrás, então eu consigo ver resultado hoje. Então, eu diria que você tem que combinar, e aí isso daí é estatística. E aí a gente volta pro livro do Pokémon. Porque marketing não é só arte, não é só criativo, apesar de ser muito importante, né? Tem até, acho que um estudo da Nielsen que fala que 60% do resultado de uma campanha é o criativo. Porém, para você atribuir resultado, você precisa de muita matemática. Exatamente. Então, eu pensaria em análise de incrementalidade, né, que mostram esse efeito adicional que esse set de ações que você montou tá gerando.
e como é que você consegue atribuir isso, de fato, para esse combo de ações. Normalmente não é uma coisa só, né? Uhum. Quando a gente fala de branding, normalmente tem uma série de ações, você fala, tá, esse combinado de ações me gerou esse incremento no resultado, né? E eu tentaria fugir de tudo que é atribuição clássica, que é UTM, clique, porque não vai pegar. Porque eu brincava com meus clientes. Eu falo assim, você acha que misteriosamente a pessoa chegou no Google e procurou pela tua marca? Não é Não. do nada. Eu mesmo até não recomendava investir em palavra-chave da marca, porque eu falei, cara, se esse cara pesquisou por você, ele vai... O que é você? Exatamente. Mas isso, ele é só uma forma de você entender que algo anterior que você fez deu certo. A busca pela marca é só uma consequência do trabalho anterior. Então, hoje, eu acho que o mercado ele se acostumou a medir de forma tecnicamente, tipo, se veio de lá, logo, aquele canal é bom. Mas não é essa a conclusão. A única conclusão que você pode ter é que ele veio de lá. Uhum. Você não pode atribuir que esse é o resultado. Uhum. Então, muito do resultado que vem, por exemplo, de Google, ele é uma consequência de uma construção anterior que você fez, né? E é essa visão completa que eu acho que dá mais ferramental pra galera falar, isso funciona, isso não funciona. Se você olha só tráfego, você tem uma visão muito míope da realidade. Pois é, vamos falar mais disso, porque você fazer, e a gente faz muito isso, o trabalho mais específico de SEO, performance, e você tem uma marca, e um dos grandes objetivos nossos é fazer com que várias marcas tenham buscas non-branded, que as pessoas não mencionam a marca. Por quê? Como você disse, se eu colocar lá TOTUS, eu quero comprar a TOTUS. Isso, já está convencido. Exatamente. É só vender. E se eu colocar lá como resolver integração da RP com não sei o quê, melhor software de 2020 e tantos, aí eu começo a encontrar, por exemplo, ali a TOTUS em todas essas buscas. Isso. Beleza? Só que assim, você concorda que esse é um trabalho de tecnologia, de conteúdo, de autoridade, reputação, link building e por aí vai. É até complexo assim para eu formular essa pergunta para você, porque se eu faço esse trabalho muito bom, beleza, de non-branded, eu vou aumentar meu tráfego consideravelmente. Sim. Se eu trabalhar bem o funil ali, eu vou melhorar minhas vendas. Sim. E aí, cara, como é que eu linko isso com o branding, com o meu posicionamento de marca, sendo que às vezes eu estou ranqueando para uma coisa que não necessariamente é o que é o meu core, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, o Google vem mudando muito isso. Sim. Antigamente você escrevia sobre psicologia das cores e se eu sou a TOTUS, eu estava lá ranqueando como psicologia. E aí começa uma viajação, né? Então o Google vem mudando os algoritmos de maneira que, poxa, quem vai ranquear para isso aqui é quem é especialista nesse assunto, então isso já é um grande passo. Mas se eu consigo dominar bem o SEO, cara, e trabalhar isso, o SEO, parte de conteúdo, tecnologia de uma forma bem feita, eu vou atrair gente. Eu vou atrair gente. Como que eu conecto isso com o tipo de gente que eu quero atrair? Como que eu conecto isso se de fato eu estou mexendo o ponteiro? Como que eu conecto isso com o meu posicionamento? E isso para mim tem algumas interrogações, cara. Sim, não, legal. Vou tentar elaborar contigo aqui. Porque quando a gente pensa que a gente quer atrair pessoas, vamos imaginar que minha estratégia está certinha, né? Você normalmente sabe os territórios que você quer pisar. Então você não vai entrar em qualquer coisa, você não vai construir, que nem você falou, né? TOTUS, psicologia das cores. Muito longe essa lógica. Porque daí você vai trazer um tráfego meio aleatório, né? Não sei nem se vai fazer sentido. Então se você já sabe do que se trata, você já consegue escopar melhor quais são os temas que você precisa ranquear, por exemplo. Ótimo. E aí, acho que um dos primeiros exercícios se você é uma marca desconhecida, o primeiro exercício eu preciso existir na cabeça da pessoa. Então, talvez um trabalho de SEO faz essa primeira função. A pessoa falou, nossa, eu tava procurando sobre esse macro tema, essa empresa fala disso. Opa, legal. Então, um efeito parecido, eu diria que é a estratégia de conteúdo, né? A gente mesmo faz muito isso, mas várias marcas fazem disso, né?
você não fala só do seu software, do seu produto, como é que é aquela linha de código. Não. Você fala de vários temas que estão em volta, que você vai agregando valor, você vai gerando frequência, né? A pessoa vai te lembrando cada vez mais. E uma hora ela vai entrar no momento de compra. Uhum. E aí ela vai te considerar. Para o B2B isso é até mais intenso, né? Se eu não me engano, acho que são consideradas 2 ou 3 marcas na hora que vai entrar no processo de compra. Então, se você não tá na cabeça da pessoa antes, não adianta, já era. A probabilidade da pessoa trocar é muito baixa, né? Uhum. Então, eu diria que quando a gente fala especificamente de SEO ou qualquer outra modalidade de conteúdo, tem esse trabalho de, te associar com os temas que você gostaria, né? E antes do processo de compra, né? Tem até aquele estudo do LinkedIn que fala que 95% das pessoas não estão no momento de compra, 5% estão. Então, o teu trabalho normalmente é 5%, tentar trazer essa demanda para tua marca, mas para os 95% que não estão no momento de comprar, você precisa construir esse relacionamento, né? A galera conhecer você ser considerado, né? E aí que entra, por exemplo, a SEO. Tanto é que, ó, vou dar um spoiler aqui, porque logo a gente vai ter uma nova versão do Purple, a galera vai poder usar. Por enquanto é mais teste com poucos clientes. Uhum. Mas a gente percebeu um impacto entre conteúdo orgânico, né? Usuários de blog com trials, né? Na plataforma que era a métrica de sucesso do cliente. Só que eu demorava 13 semanas para você ver uma correlação. E a gente, cabeça de marqueteiro, consegue entender. Né? Blog é construção. Né? Você vai, aos pouquinhos, gerando essa consideração. A pessoa entende mais do tema, você vai educando. Uhum. Chega uma hora que eu falo, não, eu preciso comprar. Vou comprar dessa empresa. Mas demora 13 semanas. Então você começa a entender o impacto no tempo, né? Entendi. Mas pensando nas lógicas que a gente conhece do marketing, é isso. Você está gerando frequência, você está gerando conhecimento da marca, você está associando sua marca aos temas corretos. Então, na hora que ela precisar comprar, ela lembra de você. Muito bom. E desafios? Na sua experiência, quais são os principais desafios que uma empresa tem na hora de estabelecer uma marca, cara? Nossa. Na hora de estabelecer uma marca. Tá. Cara, eu não sei porque, assim, eu nunca trampei muito na concepção da marca. Né? A maior parte das empresas que eu trabalho, eles estão mais num momento já de gestão delas, né? Uhum. Tipo, elas já estão operando, etc. Mas eu fico pensando, assim, qual que deve ser o desafio. Aqui eu vou meio que pressupor algumas coisas, mas assim, no começo eu acho que é mais... Sabe quando você tem um papel em branco? E aí, quando você desenha um quadradinho, você consegue imaginar, isso aqui pode ser uma casa, isso aqui pode ser um cubo, né? Eu acho que o dilema do começo, normalmente, é você conseguir escopar de uma forma que faça sentido, né? E aí você decide como começar. Mas eu acho que os dilemas maiores começam depois. Porque depois você dá play, você joga a sua marca na vida real, aí você começa a ver se faz sentido, se não faz. Se está conectando com o público ou não. E aí que você começa, de fato, a gestão da marca, né? Uhum. Ó, quero mais uma pergunta do awareness aqui, que eu acho essa parte bem interessante e com essa cabeça de startupeiro, por mais que a startup já tenha crescido bastante, as verbas elas são sempre limitadas. A gente falou aqui do SEO como uma alternativa. Quais outras alternativas uma empresa tem para trabalhar com awareness com uma verba limitada? Boa, para mim, se fizer sentido para a audiência dela, é conteúdo. Né? Então, criar conteúdo que faça sentido. Uhum. Então, o SEO, ao meu ver, ele é uma estratégia de distribuição do seu conteúdo, né? Uhum. Então, eu quero ranquear um conteúdo meu dentro dos motores de busca. Então, como é que eu faço isso acontecer? E, além disso, aí você pensa essa mesma lógica aplicada para o Instagram, e aí eu olho muito para Reels, principalmente, né? Porque ele tem essa dinâmica de alcançar mais gente. LinkedIn, se fizer sentido para tua audiência também, principalmente para a galera B2B, mas eventualmente pode até fazer sentido para outros, também está adotando essa dinâmica de bons conteúdos chegam para melhores usuários, né? E, bom, TikTok é nosso xodózinho, né? TikTok, LinkedIn e Instagram são os principais. Uhum. Então, eventualmente... É que agora talvez já meio que passou um pouco daquela curva de adoção, né? Já tem mais gente e tal. Mas ainda é uma plataforma que tem bastante relevância pra gente, né?
Tanto é que a galera normalmente acha, não, B2B, por quê, TikTok? Exato. Coincidiu, eu acho que foi uma misto de coincidir, a gente ter uma CEO que é uma baita comunicadora, que engaja muito com a galera, Uhum. mas tinha muita gente que tava lá no TikTok e não tinha conteúdo de marketing, de marca, né, de branding. E aí a gente acabou construindo muito Legal. pra essa galera, né? Hoje eu vejo já o alcance orgânico diminuindo Tá mais bem, difícil de assim, conseguir, tá mais né? difícil de conseguir hoje. Mas é muito interessante isso. Eu lembro que lá atrás, quando começou o boom e tal, o Neil começou a fazer alguns testes no TikTok, e é justamente isso que você está dizendo. Você fala, poxa, cara, você faz um B2B para trabalhar com clientes enterprise, que diacho você está fazendo aqui no TikTok? Cara, ali tem um analista de marketing, um diretor, um gerente, o que quer que seja, as pessoas vão usar, né? E você entendendo quais são essas pessoas, né? Ou idade, comportamento. E aí, de novo, o que você disse que eu achei fenomenal, você buscar lá na sua essência, né? E desmembrar para isso. Então, quer dizer que você vai falar com a CEO da empresa ou o CEO da empresa de 60, de 70 anos, ele necessariamente está lá o tempo todo no TikTok? Cara, não, mas pode ser que sim, né? Sim. Mas se não for o caso, você tem outras pessoas que você pode falar e que estão usando a ferramenta, né? Quantas vezes, cara, a gente vai participar de alguma RFP ou outra, e aí umas a gente não consegue descobrir, outras a gente vê que, cara, você tem um analista de marketing sênior, que a pessoa estuda o Neil Patel já há muitos anos. E aí ela chegou num ponto que ela tem uma liberdade ali de falar com a CMO, com o CMO, cara, olha, dá uma olhada nesses caras aqui. Isso. Né? Então não significa que necessariamente, poxa, você tem que ignorar uma plataforma como o TikTok, né? Porque tem um público ali para você falar. Cara, e aquele algoritmo, eu acho ele mágico, porque você começa a curtir lá, agora eu tava vendo lá aquela trend do Pedro, cara, curti um vidinho lá, que é o guaxininzinho dançando a musiquinha, né? Aí eu curti uma vez, cara, vem 3, 4 vídeos todos relacionados. Então, eu acho impressionante a tecnologia deles. E aí no final, o meu background é mais de mídia, né? Quando você faz mídia, você tá tentando chegar na pessoa certa. Sim. O algoritmo do TikTok mostra o vídeo pra pessoa certa. Porque ele vai mostrar pra alguém que vai gostar de você. Então, assim, eu gosto muito de você entender a mecânica de como funciona cada plataforma. E aí o TikTok, especificamente, eu acho que ele tem esse benefício. Sim. Porque ele não vai mostrar aleatoriamente. Ele tem tanto histórico de engajamento que ele já sabe. Essa pessoa muito provavelmente vai gostar mais disso. Tanto é que hoje, cara, pode ser estranho, mas assim, os nossos vídeos da Guto e tal, além de rodar no grupo do WhatsApp, grupo da empresa, a galera chega nas reuniões comerciais e falam, cara, eu sempre pego o vídeo dela e mando no grupo do marketing da nossa empresa, mando isso aqui lá. Tem essa dinâmica. Mas assim, os vídeos dela chegam para investidor, chega para outros founders, para CEO. Então, muito louco. A gente falou, cara, tá chegando, vamos continuar. Mas é isso. Lembra que você falou de feedback do cliente, né? A gente precisa saber se tá chegando em quem a gente gostaria. Aí, como chega, a gente consegue manter essa estratégia rodando, né? Legal, muito bom. Cara, uma bela aula de branding. Muito obrigado por você ter vindo. Eu já vou sair aqui, como eu falei, cara. Eu queria, enquanto você estava falando, começar a escrever algumas coisas aqui. Eu falei, não, porra, eu posso assistir depois com mais calma e pensar o que eu vou fazer. Mas, assim, me deu algumas explosões na cabeça do ponto de vista de estratégia, de essência, de posicionamento, de desmembramento, de métricas, de alternativas. Então, super legal. E, mais uma vez, parabéns, cara, pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Tem muita inteligência ali por trás do que vocês estão construindo. E é um crescimento consequência, né? De muito trampo ali seus. Então, queria agradecer também o seu tempo por ter estado aqui trocando ideia com a gente no NPcast. Boa, obrigado. Beleza? Foi muito bom o papo. Muito bom. Galera, eu sempre aceito sugestões. Então, assim, se você queria que eu tivesse feito uma pergunta para o Yoko com relação a branding, com relação a métricas, com relação até a outros assuntos como thrash metal, Pokémon,
Coloca aí pra gente nos comentários e depois eu sempre tento dar um jeito, cara, de responder as pessoas de alguma forma, beleza? Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai pensar em alguns mecanismos aí de te responder. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei e eu já tenho na minha cabeça alguns to-dos aqui que eu preciso fazer com o meu time com relação a isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você também. Um grande abraço, milhões.